A equipe do Portal P97 está aqui na 3ª Subdivisão Policial de São Mateus do Sul para conversar com o delegado, Dr. Vinícius Fernandes, que é o responsável pelo caso do corpo encontrado na manhã de ontem, segunda-feira, dia 24, no interior de São Mateus do Sul. A equipe de investigação, então, começou a trabalhar ainda na madrugada de ontem, depois da informação inicialmente da Polícia Militar, que tinha encontrado um carro com provavelmente uma alçada dentro. Nas primeiras horas de ontem, toda a equipe de investigação, inclusive eu, saímos para campo e foi comprovado ali a relação do carro carbonizado, do corpo, e durante o dia a gente conseguiu identificar o autor do crime e aí no mesmo dia foi feita a prisão flagrante dele, né? O flagrante foi encaminhado ontem, acho que era por volta de umas 8h30, 9 horas, caiu no plantão judiciário. E está aguardando aqui a análise do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? O flagrante ainda não, até o momento que eu tinha visto ali, não foi homologado. Então a gente está com algumas informações iniciais apenas, né? O que a gente pode saber, assim, de grosso modo, passar para a população, é que o suspeito, falando em autor ainda, né? Veio para São Mateus do Sul, era de Piraquara, veio com uma outra pessoa, a princípio para fazer uma construção de uma casa de madeira. E aí eles chegaram aqui, como era de empreitada, trabalho de empreita, eles receberam um valor significativo pelo trabalho e vieram no mercado, compraram carne, foram fazer o churrasco, estavam em um bar e encontraram aleatoriamente a pessoa que a gente acredita que seja a vítima, né? A gente está aguardando alguns exames periciais ainda para confirmar. Mas encontraram e foram para a chácara onde eles estavam pernoitando, né? A pessoa que veio investigado, né? E a pessoa que veio com ele. Eles foram todos para a chácara e tiveram ali uma briga, né? Dentro de uma área que era uma área de lazer. Foi encontrado vestígios de sangue, gotejamento de sangue. Primeiro foi isolado, né? Um local imediato, quando foi encontrado o cadáver. A perícia fez todo o exame. Então, do carro foi encontrada a placa e a numeração de chassi. E a gente tem uma pessoa desaparecida. Então, há assim, uma quase certeza de que a pessoa desaparecida é a vítima. Só precisa confirmar através de exame de DNA, que está sendo requisitado agora para ser feito. Eu queria saber também se a perícia encontrou algum vestígio que ajude a determinar a causa da morte. A gente não tem certeza absoluta com relação a isso. Eu estive no local acompanhando a perícia, né? Depois, local de morte é da perícia. Depois que a gente é liberado pelo perito, a gente começa a conversar ali. Eu estive bastante próximo do cadáver, praticamente carbonizado. Então, assim, como estava carbonizado, não dá para saber qual foi o tipo de lesão, né? É só o exame de necropsia que vai conseguir definir isso. Então, uma das pessoas ali que foram ouvidas, ela disse que foi uma facada, né? Até descreve a faca, inclusive disse que viu muito sangue. Mas se foi a região abdominal, como tem a carbonização, não dá pra gente saber imediatamente a causa da morte. Então fica com o laudo de necropsia, talvez, né? A gente não tem certeza. Sendo um punhal de grande porte ou uma faca, ela pode ter lesionado algum órgão, algum resquício em osso, né? O sinal ali da lâmina. Então isso tem que ser definido pelo perito, a gente não tem condições de definir a causa da morte nesse momento. A partir do momento que a gente recebeu informações a respeito de um corpo que teria sido encontrado carbonizado, tinha muito disque-disque, né? Eu queria saber se a Polícia Civil recebeu relatos de moradores ou de outras pessoas sobre possíveis barulhos também de tiros durante a madrugada. Teve alguma coisa em relação a isso? Teve, né? A população local ali comentou que viu estralos, né? E assim, para quem é leigo, é muito difícil definir, né? O que é rojão, que é um estampido de disparo de arma de fogo. E como o carro foi carbonizado, então o pneu do veículo tinha estourado, né? Os vidros estavam derretidos. Isso tudo causa estralos, né? Então, provavelmente, teve alguém que ouviu esse barulho e achou que fosse um disparo de arma de fogo. Não é a linha principal com relação à causa da morte. Também queria saber se a investigação já trabalha com alguma linha inicial sobre o que pode ter acontecido. Provavelmente eles brigaram e isso que motivou talvez o crime? Como a investigação ainda está no começo, em curso,
eu prefiro não entrar na motivação, porque ainda a gente tem que ouvir muitas testemunhas, essas pessoas têm que estar com tranquilidade para vir depor, né, sabendo que o suspeito encontra-se preso em flagrante. Isso facilita bastante com relação à prova testemunhal. E agora aguardar o Poder Judiciário analisar a questão da homologação do flagrante, ele permanecendo preso. Eu representei já pela prisão temporária, são 30 dias para concluir o inquérito policial, se for deferida a prisão temporária. Então é tempo hábil da gente ouvir todo mundo, que tem que ser ouvido, né? Fazer as entrevistas necessárias, requisitar as perícias e aguardar o que vem de lá. Eu queria saber também da importância da colaboração de toda a população e também desse trabalho, né, árduo da Polícia Civil, que em menos de 24 horas ali, o caso aconteceu durante a manhã e no final da tarde, no início da noite, a pessoa já tinha sido presa. O que o senhor pode falar a respeito disso? Foi um conjunto de fatores, né? A gente teve um atendimento ali correto da PM com relação ao comparecimento no local, a isolamento no local. A equipe de investigação nossa, assim, foi um trabalho do ponto de vista investigativo muito significativo para a gente, porque a equipe estava muito orquestrada, foi bem afinado o trabalho de investigação. E os primeiros elementos foram levantados já no início da manhã de ontem, por volta das 6 horas da manhã, né? Então a gente trabalhou ininterruptamente por 14 horas até que o flagrante fosse concluído e já com a identificação assim, muito certa, né, da autoria. Os elementos com relação à autoria do crime, eles são muito robustos, né? Então a gente tem uma prova testemunhal, a gente tem prova pericial do exame do local, com coletas de vestígios que podem ser de sangue, né? A princípio a gente acredita que seja sangue da pessoa que foi morta.